Já estamos ao vivo. Estou só terminando de ajeitar aqui o material didático. Já estamos ao vivo. Estou só terminando de ajeitar aqui. Olha, é um prazer novamente estar aqui com vocês. Já estava com um pouco de saudade, eu confesso. Já estamos ao vivo. Estou só terminando de ajeitar. Mas agora vamos dar início novamente a um ciclo de novos estudos, de novos temas. Dentro em breve nós teremos aqui em Goiânia um local apropriado que nós estamos chamando de Casa Criativa, em que a gente vai trabalhar em coworking com outros colegas de outras áreas ligadas à mídia, à produção de vídeos, produção de vários temas, pessoas que têm conteúdo a passar. E nós que estamos com essa ideia de mudança de paradigma dentro do ativismo quântico, não estaríamos ausentes dessa casa criativa. Aliás, a criatividade é o que move a nossa consciência na nossa evolução. Vejam que aqui já nesses slides vocês já podem observar o que nós vamos conversar sobre dimensões do ser no mundo. O que vem a ser isso? É como se fosse um mapa que nós vamos adquirir para que a gente possa se mover diante da nossa percepção. Pegando aqui a ideia de Descartes, já há 400 anos, dividindo aqui em plano cartesiano, nós começamos a perceber que essa percepção que nós temos do mundo, ela se passa em 4 quadrantes, que pode ser dividida nos quadrantes superiores como o aspecto individual de cada um de nós. E nos quadrantes inferiores é o aspecto coletivo. Cada um desses quadrantes tem o seu componente interior e exterior, tanto individual quanto no coletivo. Isso permite que a gente adquira uma expansão da compreensão de tudo que acontece na nossa vida. Vejamos alguns exemplos. Por exemplo, o primeiro quadrante, o superior esquerdo, que está aqui caracterizado pelo individual interior, ele representa os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas intenções. Ou seja, é todo o aspecto do eu, da consciência, aspectos internos que nós compartilhamos conosco mesmo. Então, faz parte da nossa percepção. Ao mesmo tempo, nós temos o individual exterior, que é o nosso corpo físico, os nossos comportamentos. Veja que ambos aparecem em nossa percepção simultaneamente. As nossas ações, através do nosso corpo físico, os nossos pensamentos, sentimentos, tudo isso que a gente sente desta maneira. Simultaneamente, nós temos aqui, na parte dos quadrantes da coletividade, também o interior e exterior. E no interior do coletivo, é justamente os nossos relacionamentos, são tudo aquilo que nós podemos compartilhar em termos de experiências, através da nossa cultura, do sentido compartilhado, das emoções compartilhadas, é a noção que nós temos do nós. Aqui é como se fosse o eu, aqui é como se fosse o isto, o externo, e aqui o nós, do interior coletivo. Já na parte exterior do coletivo, o que nós vamos encontrar? O ambiente que nós vivemos, os diversos sistemas nas quais nós estamos inseridos. Aqui nós podemos relatar o sistema econômico, o sistema político,
as estruturas sociais, os sistemas globais na qual a nossa percepção também está inserida. Então veja que esses quadrantes, nós não podemos aqui falar em causalidade nesse tipo de raciocínio. Essa teoria ela foi desenvolvida e é estudada em todo o mundo através de um filósofo chamado Ken Wilber. Aqueles que se interessarem, ele tem vários livros em que ele desenvolve com muita propriedade todos esses temas. Nós pegamos esse tipo de raciocínio porque permite aqui a nossa expansão de consciência e de compreensão, principalmente por tudo o que está ocorrendo hoje em dia, em termos de manifestações no nosso Brasil, em termos de busca de melhorias dentro da medicina, dentro de vários setores, contra a corrupção. É uma forma que nós temos de entender como é que se passa tudo isso e como é que essa dinâmica de transformação ocorre. Claro que nós podemos ir muito mais a fundo nesta compreensão, mas não é o que eu quero hoje como foco, porque aqui nós não vamos falar de causalidade, ou que um está causando o outro. Se nós formos analisar aqui apenas um dos quadrantes, o corpo físico, ele fica como sendo o epifenômeno dos pensamentos. Se nós formos analisar apenas o interior individual, os sentimentos, eles surgem como um epifenômeno do corpo físico. Então não tem aqui como a gente estabelecer um poder causal. A gente pode falar em simultaneidade. Aparecem simultaneamente na nossa percepção todos esses quadrantes. É a nossa cultura, é a nossa visão de mundo, é o ambiente, é o sistema econômico que nós produzimos e assim por diante. Isso permite como eu já disse anteriormente, uma expansão da nossa visão, de compreender como é que se dá este processo e permite a gente estabelecer mudanças da maneira como nós encaramos a medicina, na maneira como nós encaramos os diversos problemas, tentando encontrar as diversas soluções que são importantes. Vamos adiante aqui no nosso raciocínio. Então essas são as dimensões do ser no mundo. Os aspectos internos da consciência, nossos estados meditativos, os nossos pensamentos, e assim a nossa biologia, o nosso corpo físico, com os nossos 70 trilhões de células aí disponíveis, fornecendo o metabolismo necessário para que todo esse âmago de aspectos internos estejam presentes aqui simultaneamente. Só que não é só o aspecto individual, nós também temos o aspecto coletivo. E os relacionamentos, o nós da questão, o sistema de crenças de cada um de nós, o sistema de visão de mundo, as emoções compartilhadas que nós temos em cada experiência, tudo isso aparece aqui nesse quadrante. E simultaneamente o ambiente, o planeta que nós vivemos. Então, para reforçar aqui a questão de conhecer estes quadrantes, que permite, como eu disse, esse mapa que nós adquirimos aqui, é apenas para ampliar o nosso raciocínio sobre os diversos problemas. Então, o eu é o espaço interno, externo e individual, o seu interior como indivíduo consciente, todos os aspectos internos relacionados a cada um de nós. Um ser senciente intencional. Aqui é outra coisa que nós já conversamos anteriormente, que nós podemos depois retomar, são as nossas intenções, é a nossa intencionalidade, ela também está aqui nesse aspecto do eu, do interno, é o senso de si mesmo, é a capacidade que nós temos de olhar as coisas e perceber que nós somos sujeitos daquela observação. Isso é importante a estar acontecendo simultaneamente, essa percepção de que existe o sujeito que percebe e os objetos que são percebidos. Mas e o quadrante nós? O quadrante nós é justamente os relacionamentos diversos que nós temos. São as emoções e os sentimentos compartilhados que nós desenvolvemos em qualquer tipo de relacionamento. Em qualquer tipo de relacionamento, eles surgem, eles aparecem, estas emoções e esses sentimentos compartilhados. Nós temos essa capacidade de visão mental, de perceber o outro, de sentir o outro, de perceber que nós estamos sendo sentidos e também sentir os outros.
Há um reconhecimento mútuo, uma comunicação e compreensão compartilhada. Isto surge a cada instante dessa percepção. É a sensação do nós família, do nós trabalho, o nós romântico num relacionamento amoroso, o nós senso de equipe, o nós, o melhor amigo, o relacionamento que nós temos, o nós com os nossos vizinhos, o nós com o nosso grupo que nós fazemos parte. Isso tudo é importante e tem que ser levado em consideração também. Aqui no quadrante superior direito, em que é o individual externo, é o isto, é a perspectiva de olhar superfícies, de objetivar coisas e pessoas. É tudo que nós percebemos como externo a nós, tudo que nós percebemos como externo à nossa capacidade de sujeito como observadores que nós somos. É onde surgem os nossos comportamentos. Se nós estamos com raiva, se nós estamos com ódio, se nós estamos com ciúme, se nós estamos com qualquer sensação que nós tenhamos, aparece, surge aqui no quadrante superior direito, através do nosso corpo físico. É o clima que nós desenvolvemos de coisidade, é a sensação de coisas, de objetos que nós percebemos. Coisas que você consegue ver, tocar, sentir o gosto, cheirar, ouvir e apontar. E agora nós temos também o nosso corpo físico com todos os nossos sistemas. Sistema nervoso, sistema endócrino, sistema digestivo. Tudo isso veio evoluindo em complexidade, surgindo nessa percepção do externo, mas sempre relacionado com o interno do individual, sempre correlacionado com o interno coletivo, sensação de nós, e sempre correlacionado com o que nós vamos ver agora, que é os istos, que é o ambiente que nós vivemos, que é o ambiente imediato que nós aparecemos como existente, um ser vivo, presente. Arredores exteriores, o que eu percebo aqui em casa, nesse ambiente, as roupas que nós estamos vestindo, de onde que elas vieram, qual o material que foi utilizado, isso tudo surge imediatamente. Os diversos ecossistemas que nós fazemos parte também, o sistema familiar, e como eu disse, são sistemas globais, e a interconectividade que tem com o sistema econômico, com o sistema político, tudo isso é apenas aqui, no coletivo externo. Pare um momento, pare apenas um momento e interiorize um pouquinho para você apenas sentir. Faça esse exercício. Sinta o que tem dentro de você neste momento. Tudo dentro de você que torna você ser este ser. Faça essa introspecção. Busque lá dentro essas sensações. Entre em contato com toda a sua gama de pensamentos, de sentimentos. Você estará percebendo o espaço eu de cada um. Depois desse exercício, agora sinta o espaço nós, a relação que você tem com seus familiares, a relação que você tem com o seu chefe, com o seu vizinho. Perceba a relação que você tem com os outros. Isso também é importante, nós não podemos deixar de entender isso. Depois, sinta o espaço isto, é o seu corpo físico e toda a sua complexidade, com todos os seus sistemas, o sistema respiratório que permite você estar aí, o sistema auditivo, o sistema visual, o sistema nervoso que permite toda essa conexão. Tudo isso também faz parte dessa consciência maior que percebe o mundo nesta maneira integral que nós temos. E finalmente sinta os istos, o externo coletivo, a sua participação nos muitos sistemas que fazem parte da sua vida, o sistema econômico que permitiu você comprar este computador que você está me assistindo, que você está percebendo este vídeo, o sistema político que também permitiu que você vivesse ou estivesse empregado ou coisa parecida. Perceba tudo isso.
Perceba a Terra, perceba os ecossistemas, perceba o planeta na qual você está inserido. Sinta a sua consciência se expandir por essas importantes dimensões dessa realidade. Elas surgem, eu já disse, simultaneamente. A sua consciência ela se expande em termos de percepção simultaneamente por todos esses quadrantes. É uma integralidade do nosso ser. Nós não estamos falando em causalidade com teoria integral de Ken Wilber. Nós vamos aprofundar isso em outra oportunidade. Feito esse exercício, vamos voltar aqui agora para que vocês reforcem, tenham isso como um mapa para vocês observarem. Quanto mais fidedigno for o mapa da sua percepção, menos chances de acidentes vocês vão ter durante a vida. Isto é um exercício, é uma prática que nós temos que desenvolver, que nós chamamos de prática de vida integral. É perceber que nós temos o eu, a sensação do eu, a sensação do isto, que é o individual externo, a sensação do nós e a sensação dos istos. O espaço eu para reforçar as emoções, pensamentos, estados meditativos que nós temos. No espaço isto são os diversos comportamentos, é o nosso corpo, a nossa energia, os nossos corpos sutis. Tudo surge aqui, as energias sutis envolvidas com o ser humano, o nosso organismo, toda a complexidade que ele faz, aí está, neste quadrante. Mas temos também o espaço nosso, o sentido compartilhado de todas as coisas, os relacionamentos, a compreensão mútua, a percepção do espaço entre um diálogo para que as coisas se tornem possíveis de se ter uma compreensão mútua. E os espaços istos, que são os diversos sistemas, como nós já abordamos, o ambiente e toda a tecnologia que é desenvolvida aqui, que traz a complexidade de todos esses sistemas. Nós não podemos comparar o desenvolvimento da nossa consciência há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, em termos de desenvolvimento tecnológico, em termos de desenvolvimento dos diversos sistemas, as coisas eram um pouco mais simples. E as soluções para os problemas foram sendo postergadas para gerações futuras. E hoje o que nós vemos? Uma explosão de complexidade em todos os sistemas. E nós vemos uma série de insatisfações contra o sistema político, contra o sistema econômico, as corrupções que surgem. Tudo aqui nesse espaço, no sistema econômico. Mas veja que isso é apenas um quarto do problema. Ele não é a solução de todos os problemas. Nós temos que trazer para a equação os outros aspectos envolvidos no surgimento desses sistemas. Nós temos que trazer as emoções, os pensamentos, nós temos que trazer o sentido compartilhado das coisas, o corpo físico, a energia envolvida em tudo isso. Isso é nós apresentarmos propostas que realmente vão fazer que haja uma modificação profunda em todo o sistema. Mas isso é assunto para outra oportunidade. Nós vamos conversar sobre isso. O que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, prestem atenção neste quadro. Eu tentei aqui fazer, vejam que essas linhas pontilhadas é como se fosse a nossa consciência em expansão. Vejam que ela é como se ela tivesse níveis de camadas de energia como tem o nosso átomo. O nosso modelo atômico, nós temos o núcleo e os elétrons girando em camadas que eles podem ali dar saltos de uma forma descontínua. Vejam que aqui, à medida que nós temos níveis de consciência, nós podemos falar em níveis de compreensão. Dentro desses níveis de consciência, nós vamos observar que há como se fossem linhas de desenvolvimento. São assuntos, são temas que a nossa consciência se apodera e passa a compreender de acordo com o nível de consciência em que ele está. Pensem numa luz branca, como sendo a nossa consciência, passando por um prisma e se diferenciando em diversas frequências e vibrações que representam as diversas cores que nós fazemos parte. Cada uma dessas cores contém uma frequência e uma vibração específica que caracteriza aquela cor. Assim é a nossa consciência.
Nós nos fragmentamos numa diversidade muito grande. E dentro dessa diversidade nós temos níveis de compreensão diferentes de todas as coisas. A maneira como nós compreendemos a moral, nós não podemos comparar do ponto de vista do desenvolvimento arcaico, mítico que nós tínhamos há milhares de anos atrás, com o desenvolvimento do nível de consciência que nós temos hoje. Nós encaramos a moralidade de maneira diferente, de acordo com o nível de consciência em que se encontra. A mesma coisa a linha do desenvolvimento emocional. À medida que nós vamos expandindo a nossa consciência, nós vamos compreendendo o nosso lado emocional de uma maneira diferente, da mesma forma como a cognição. Isso contando apenas o nosso desenvolvimento do ponto de vista interior individual. Simultaneamente ocorre da mesma forma com o exterior individual de cada um de nós. Vejam que os diversos sistemas que fazem parte do nosso corpo físico também foram se aprimorando à medida que a consciência foi se expandindo. Vejam o nível de complexidade que nós temos hoje do funcionamento do nosso sistema nervoso, com o nosso cérebro, com 100 bilhões de neurônios, o nosso sistema digestivo, o nosso sistema límbico. Tudo isso também vai adquirindo uma maior complexidade. Observem a evolução da forma como é que ela acontece. Isso aqui do lado individual, o interior e o exterior. Mas simultaneamente com tudo isso, nós temos também aqui, na parte inferior dos quadrantes, o interior coletivo, que são as visões de mundo. À medida que a nossa consciência foi expandindo em nível de compreensão, as visões de mundos foram se modificando. À medida que as visões de mundos foram se modificando modos de produção, sistema político, sistema econômico. E hoje nós passamos por uma crise fundamental, que é a crise de paradigma. As diversas comunicações, as relações, está tudo aqui neste quadrante. Vejam que há uma simultaneidade entre tudo isso. E eu não quero me expandir mais hoje, o tema é complexo. E a gente poderia ficar aqui horas e horas discutindo sobre isso. Então aqui hoje foi apenas um retorno para a gente conversar sobre essa teoria. Eu gostaria de ter outras oportunidades, eu vou disponibilizar outras oportunidades. Nós vamos aprimorar esse laboratório que nós temos aqui para produzir esses vídeos, dentro daquela casa criativa que nós falamos. Acredito que até setembro estará tudo pronto e novidades virão. Agradeço a paciência de vocês. Tenham todos uma excelente quarta-feira, uma boa noite, fiquem em paz e reflitam sobre esse mapa, sobre essas diversas possibilidades que nós temos de surgimento da nossa percepção de uma maneira integral. Este mapa, ele pode ser utilizado numa empresa, ele pode ser utilizado dentro da medicina, dentro de qualquer tipo de compreensão que nós temos. Muito grato. E até uma próxima oportunidade.